Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, tudo bem com você? Tudo bem, oi Neg, boa tarde para você, para Débora, para nós ouvintes. E aí, o que você manda de bom? Manda uma coisa boa hoje para nós, pra gente começar o dia. Tô até de verde hoje, né? Você tá sem imagem, mas eu fiz questão de botar um colar verde, uma blusa verde, ver se a gente tem uma semana mais leve, com esperança. Então conta, e o que tá chamando tua atenção hoje? Oi, Neg, depois daquela semana fatídica passada, do 7 de setembro, o que eu sinto nesse início de semana é que teve a carta do presidente Bolsonaro levantando a bandeira branca da paz com o judiciário, e domingo acabou tendo manifestações menores do que a do outro domingo, né? No final das contas, assim, para a economia, qual é o clima que eu sinto hoje aqui no mercado financeiro, aqui entre o empresariado? A gente tem essa semana um certo espaço agora para com menos conflitos políticos, um espaço agora para poder caminhar com as pautas econômicas que estão precisando com urgência, né? A gente tem falado muito sobre a importância de aumentar o Bolsa Família. Isso é fundamental, porque os números mostram um crescimento de pobreza no Brasil, tem muita gente esperando, inclusive, para poder ter acesso ao Bolsa Família, e hoje mesmo no estado de São Paulo mostra atraso para o pagamento de benefícios. A gente tem um desemprego recorde, a gente tem hoje uma desigualdade que foi aprofundada, né? Agora, para aumentar o Bolsa Família, o governo vai ter que resolver essa semana a questão dos precatórios. E o governo precisa dar um jeito de solucionar essa questão. A primeira reação foi considerada muito ruim, tanto que o dólar disparou, né? A reação no mercado financeiro era que o governo, ao dizer que não tinha dinheiro para pagar o calote, que ia parcelar, perder de vista, ele estava dando um calote. E a reação era, bom, se o Brasil dá calote por uma dívida que já foi julgada pela justiça e que é obrigatória, o governo pode dar outros calotes em outros tipos de dívidas. Então a gente começou a ter um olhar para o Brasil muito negativo. E fora que quem está ouvindo a gente e tem direito a receber precatório, ou seja, você ganhou uma ação na justiça contra o governo, você já foi prejudicado lá atrás. Essas ações demoram anos, tem gente que morre, quem vai receber a ação vencida contra o governo são os dependentes, né, a família. E agora o governo precisa arrumar um jeito, uma solução intermediária. Qual é a solução que está sendo costurada para essa semana de, teoricamente, aí, algum respiro nesse clima político? Uma das alternativas foi proposta pelo vice-presidente da Câmara, e o Marcelo Ramos, que propõe o seguinte, que o Congresso possa votar a retirada desses precatórios da regra do teto de gastos, que limita o crescimento da despesa pública. Então, o governo tira isso da regra do teto, paga os precatórios e ainda assim tem espaço para aumentar a Bolsa Família, cumprindo a regra do teto, né? O teto é uma espécie de limite de gasto público e é importante respeitar essa regra, porque é considerada uma responsabilidade do país, né? E aí, Oineg, Débora e ouvinte, o que muita gente está dizendo? Ainda assim não é a solução ideal, porque o Felipe Salto, que é um grande especialista em contas públicas, estava me dizendo agora há pouco o seguinte, que na prática é como se você estivesse rompendo a regra do teto, ou seja, você não tem dinheiro e ao invés de você arrumar dinheiro, você muda a regra, né? É aquela coisa, ao invés de curar a doença, você quebra o termômetro, né? Ao invés de discutir por que isso está acontecendo, por que o paciente está com febre, você ignora a situação de que o paciente está com febre por algum motivo. Então, a gente tem uma expectativa essa semana que se encontre uma saída, uma solução para os precatórios. E aí vamos ver como é que vai ser a reação, né? Se no fundo essa coisa de parcelar, no fundo era um calote, o mercado recebeu muito mal, se aceitaria
algo alternativo que o Congresso pode votar. O secretário do Tesouro, inclusive, está falando nesse momento, que pode ser por essa via do Congresso ou pode ser por um acordo. Lembra que a Justiça estava costurando junto com o governo também, para procurar uma outra alternativa também de pagamento de precatório. Isso é fundamental, viu, para a economia, tanto pela sinalização de que os políticos têm responsabilidade com o uso do dinheiro público. Isso impacta a perspectiva de investimentos, de confiança no país, de dólar, que impacta a inflação. Isso tudo impacta tanto pela questão da responsabilidade fiscal, quanto pelo espaço que a gente vai ter no orçamento para poder aumentar a proteção social tão necessária nesse momento para aumentar o Bolsa Família. Quando a gente ouve esse dilema, né, de um lado o cumprimento de contratos, você ser um país com credibilidade, porque se você pega e diz, eu não vou pagar os precatórios, em vez de estourar o teto, eu vou fatiar, como propõe o calote, descaradamente, o Paulo Guedes propõe o calote descaradamente, você fica menor como país, você perde credibilidade, diminui o investimento, a gente sabe tudo isso. Na outra ponta, você tem que abrir um espaço fiscal para poder fazer um trabalho de proteção social razoável. No entanto, nada disso resolve o crescimento econômico, nada disso resolve a geração de emprego, nada disso resolve a queda da inflação, nada disso repõe o poder de compra para a sociedade brasileira. E nós temos 12 meses para a eleição do ano que vem, nós temos em setembro a eleição, em outubro do ano que vem, vai 13 meses, um ano. E essa é a conta. Foi bom para mim? Está sendo bom para mim? Vai ser bom para mim permanecer com esse presidente? Trocar esse presidente? E a conta, a história mostra, é uma conta econômica. Não é uma conta, eu não gosto porque ele tem o cabelinho meio esquisito, eu não gosto porque ele fala palavrão, eu não gosto. As pessoas relevam isso, mas elas não relevam o serviço que o presidente ou a presidente exerce, né, para a sociedade, faz para a sociedade. E nenhuma dessas coisas que você está falando, embora vá dar um colchão aqui ou ali, vai fazer a economia ser retomada. O que a gente pode esperar de mudança, se é que você tem uma resposta para isso? O que a gente pode esperar de movimentos econômicos decorrentes dessa ou daquela solução governamental que faz a economia reverter as informações que você dá aqui às segundas-feiras, quando tem focos, falando que mudou para baixo a inflação, ou mudou para cima a inflação, ou caiu o juro, ou subiu o juro para 2022, para 2021. Tem alguma coisa que a gente pode esperar de positivo, que pode mudar esse cenário, Juliana? Oi, Neg, se não atrapalhar já ajuda, que é o que a gente tem falado, né? Tanto essa briga entre os poderes, toda a discussão democrática tem atrapalhado muito a economia, porque isso tem gerado um ambiente de risco que afasta decisões de investimentos, de gerar emprego. E número 2, é essa decisão de gasto público, porque o que a gente tem nesse momento no radar é o quê? Isso que você está dizendo. Quando você pensa em eleição, é óbvio que para melhorar a popularidade, o governo vai aumentar gasto para poder, de qualquer maneira, colocar em prática alguma proteção social. O risco que a gente tem hoje é aumentar o gasto de forma irresponsável. Então, o que se coloca nesse momento que vai ter que ter aumento de proteção social, todo mundo concorda, inclusive, da necessidade disso. E o governo também vai aumentar o Bolsa Família, justamente como você falou, porque ano eleitoral a gente tem uma inflação muito alta, hoje saíram novas previsões, o Banco Central mostra que a previsão média já está em 8% para esse ano, de IPCA, e para o ano que vem já passa dos 4%, que a gente tem uma questão da luz que está indo para o ano que vem e está impactando outros preços. Então, a dúvida que se coloca hoje na economia é que a gente precisa, dentro desse escopo que já é limitado, a gente não consegue imaginar nada grandes transformações, né, daqui até as eleições. Então, o importante é que não estrague mais ainda uma situação que já é ruim.
essa definição de como é que o governo vai aumentar a proteção social, respeitando o limite das contas públicas, é uma grande incógnita nesse momento. Tanto pelo lado dos precatórios, que eu estou dizendo, porque o governo precisa pagar essas pessoas, as empresas, enfim, os estados, porque é uma decisão judicial. Como que vai pagar, a gente ainda não sabe como é que esse acordo vai ser feito. E 2, quanto mais aumenta a inflação, menos espaço o governo tem para aumentar gasto público para o ano que vem. Essa é a regra do teto de gastos, né? A regra do teto impõe para o ano que vem uma inflação que foi até o meio do ano, né? Que foi, como se diz, que foi acumulada nos últimos 12 meses até o meio do ano. Só que do meio do ano até o final do ano, a inflação vai subir mais. Então, tecnicamente, isso significa o seguinte: o teto vai subir um pouco, só que as despesas vão subir mais. E se você imaginar que se a inflação continuar subindo, o governo gasta mais dinheiro para pagar aposentadorias, para pagar o salário mínimo, né? Então, o que acontece é que quanto mais a inflação sobe, menos espaço no orçamento o governo vai ter para aumentar o Bolsa Família. E aonde que ele vai cortar e como vai decidir a questão dos precatórios. As contas que a instituição fiscal independente faz, Oeneg, é que se os políticos abrirem mão de 20 bilhões de reais, mais ou menos, da chamada emenda do relator, que está prevista no orçamento desse ano, ela tem que ser 0 no ano que vem, ou seja, não pode ter dinheiro extra para os políticos. Você imagina, enfim, que os políticos vão abrir mão disso, que é um dinheiro que eles podem gastar como eles quiserem. Eles teriam que abrir mão desse dinheiro ano que vem e também de algumas outras despesas que o governo tem capacidade de cortar ainda dentro do orçamento, mas que mexe com interesses. Então, como vai ser feita essa escolha do orçamento público tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com a perspectiva de dólar, como é que vai ficar a confiança, como é que vai ficar a inflação e como é que vão ficar principalmente os brasileiros mais vulneráveis nesse momento, né? É uma discussão técnica, mas que justamente por isso o governo faz um discurso que confunde mais do que ajuda, como se tivesse que pagar precatório ou aumentar a Bolsa Família. E o que as contas dos especialistas estão mostrando é que dá para pagar os precatórios e aumentar o Bolsa Família, desde que o governo corte despesas em outras áreas que não são emergenciais nesse momento. Então, essa é a situação que a gente tem hoje, Oeneg. Eu acho que eu não consigo imaginar nada muito estrutural de mudança, além de evitar uma piora hoje na percepção do país. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Beijo. Um beijão.